Seleção do Manchester United no século XXI. Os 11 melhores e o melhor técnico do período. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Começando mais um vídeo aqui no canal da PL Brasil e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quadro especial de seleções do século XXI. Então, hoje vamos falar do Manchester United e englobando ali o período de 2001 até os dias atuais. A gente escolheu os 11 melhores e o melhor técnico. Técnico que não vai ser muito difícil descobrir quem que é, né? Começando pelo camisa número 1, nosso goleiro, o escolhido foi o Van der Sar. O goleirão da Holanda, que chegou em 2005 e ficou até 2011, jogou 186 partidas e deu uma assistência. Curioso, hein? O Van der Sar já deu uma assistência. Foi em 2010/11 para o Rooney, numa partida contra o Aston Villa. Um goleiro que tinha muito reflexo, muito firme no jogo aéreo também. E a gente ficou em dúvida entre ele e o De Gea, né? Que está atualmente no Manchester United. Eu acho que o Van der Sar se diferencia por ter conquistado muitos títulos, né? Inclusive vou colocar aqui, né, pra gente ver o tanto de título. Eu nem vou falar hoje de título porque esses jogadores dessa seleção ganharam muita coisa, vai ficar chato ficar repetindo tudo isso, né? Mas a gente acha que nesse diferencial foi os títulos e a gente escolheu ele para a nossa posição de número 1. Na nossa lateral direita, a gente escolheu o Gary Neville, que só jogou no Manchester United e fez história. O defensor inglês chegou em 92 e ficou até 2011. Foram 400 partidas, 5 gols marcados e 35 assistências anotadas. Gary Neville, que é um dos grandes frutos da famosa geração de 92, que tinha Beckham, tinha Giggs e muitos outros jogadores que se destacaram no United, né? E depois, com a saída do Roy Keane, ele que já tinha um papel muito importante taticamente, obviamente, mas depois que o Roy Keane saiu, ele se tornou capitão de 2005 até a sua aposentadoria. Muita gente chama ele de caneleiro. Eu acho que eu não concordo tanto com isso, não. Mas ele chegava forte, sabia chegar forte na marcação, mas tinha lá o seu pouquinho de habilidade, né? Saindo da lateral direita, agora vamos para o primeiro integrante da nossa zaga. E ele não poderia ser ninguém menos, ninguém mais do que Rio Ferdinand. O zagueirão inglês ficou de 2002 até 2014 no Manchester, fez 312 partidas, marcou 7 gols e também distribuiu 4 assistências. Vale ressaltar que o Ferdinand chegou como o zagueiro mais caro do futebol mundial naquela época, né? Tinha um hype muito gigantesco em cima dele, se tinha destacado no Leeds United, que é um dos rivais do United, do Manchester United. Se o pessoal ficou na dúvida se ele ia vingar por causa do preço, vingou, jogou muito. E ele que, da dupla de zaga que a gente vai falar aqui agora, era o zagueiro mais técnico do Manchester United, tanto naquela época quanto na nossa seleção do século XXI também. Ele era um zagueiro elegante, não era só chutão, bola pro mato que o jogo é de campeonato, nada disso. Ele tinha um pouquinho de técnica, né? Uma técnica mais refinada do que os seus companheiros de profissão, principalmente naquela época, né? Fazendo companhia ao Rio Ferdinand, a gente tem, claro, obviamente, Nemanja Vidic. O defensor sérvio chegou aos Red Devils em 2006 e ficou até 2014. Fez uma carreira interessante por lá. Jogou 211 vezes, marcou 15 gols e distribuiu 3 assistências. Ao contrário do Ferdinand, que era mais clássico, o Vidic era mais raçudo, digamos assim. Ele chegava mais forte nas bolas, mas sempre na lealdade, não era para machucar e tal, tinha um timing muito bom e compensava um pouco a sua falta de velocidade com um dos posicionamentos mais bem vistos por um zagueiro na história da Premier League. E pelo fato dele entrar mais forte, né, nas jogadas, ele sempre estava ali com um sangramento no supercílio e tal, a gente fica brincando que ele tem mais jogos sangrando do que gols marcados. Mas gol não é coisa de zagueiro, né? Ele resolveu o trabalho lá atrás e isso que importava. Agora, para a gente fechar o nosso setor defensivo, os nossos 4 defensores, a gente vai com Patrice Evra na lateral esquerda. O francês chegou em 2006, ficou até 2014, disputou 273 partidas, marcou 7 gols e anotou 21 assistências. O Evra que chegou para assumir o lugar do Gabriel Heinz, que era titular na lateral esquerda naquela época, e tomou conta da posição e por lá ficou muitos anos, né? Ele era um jogador muito atlético, ele era muito resistente, tinha força pra caramba, tinha muita velocidade e não deixava a desejar em nenhum dos lados do campo. Ele era muito bom defensivamente e também sabia apoiar como ninguém. E também por seu senso de personalidade muito forte, ele era um dos grandes líderes daquela equipe, né? Junto com Gary Neville, junto com Ferdinand e outros jogadores de destaque. Partindo agora para o nosso primeiro homem de meio campo, nosso primeiro volante, digamos assim. O nome da vez é Michael Carrick. O meia da Inglaterra chegou em 2006 e ficou até 2018. Foram 316 partidas, 17 gols marcados e 21 passes para gol anotados. O Carrick era um jogador come quieto ali, né? Fazia o arroz e feijão muito bem feito, mas ele tinha uma importância tática fenomenal naqueles tempos de Alex Ferguson. Ele não era um cara muito veloz, mas ele adorava
ler a mente do adversário e, em vez de fazer o desarme, ele chegava para poder se antecipar as jogadas. Era uma marca muito registrada dele naquela época. O substituto do Roy Keane é considerado por muitas pessoas, muito especialistas, um dos jogadores mais subestimados da história do campeonato inglês. Ou seja, um jogador que jogava muita bola, mas que o pessoal não dava o merecido valor. Continuando a nossa trinca de meio-campistas, a bola da vez agora é Paul Scholes. Ele também não podia faltar nesse time, né? O meia inglês também da classe de 92, chegou em 93 lá nos primórdios da Premier League e ficou até em 2013. Disputou 499 partidas, marcou 107 gols e se destacou também com 55 assistências. Assim como seu companheiro Gary Neville, só jogou no Manchester United a carreira inteira, ele que inclusive é considerado o melhor jogador da história da Premier League por ninguém mais ninguém menos do que Thierry Henry, outro craque também. E ele era um meio de campo completo, né? Ele sabia fazer a saída de bola, ele era muito bom nos passes, tanto curtos quanto longos, né? Ele esticava aquelas bolas sensacionais de um lado para o outro do campo. E era um cara muito cerebral, sempre conseguia colocar os atacantes na cara do gol com aquelas enfiadas de bola refinadas. E por falar em classe de 92, o próximo nome da lista é outro integrante daquela geração muito vitoriosa e muito talentosa, é Ryan Giggs. O eterno craque galês chegou em 91, chegou um pouquinho mais cedo que o Scholes e ficou até 2014. Foram 632 partidas, pessoal, 109 gols e 162 assistências. O Ryan Giggs que começou a carreira como um meia aberto pela esquerda, naquela época, pelo contexto, a gente não pode falar winger, né? Era mais um meia mesmo de ofício, só que atuava no lado esquerdo, naquela linha de 4 meio-campistas bem compacta que o Ferguson adorava. E o Giggs que é cheio de honrarias no seu currículo, né? Além de ter ganhado vários títulos pelo United, títulos coletivos, também ganhou muitos títulos individuais, como por exemplo o melhor jogador da temporada pela PFA na temporada 08/09. E além disso, a gente não pode também deixar de citar que ele é o cara com mais assistências na história da era Premier League, ou seja, de 92 para cá. Foi o cara que mais deu passes para gol no campeonato inteiro. E saindo da nossa linha de meio campo, agora a gente vai para o ataque. O primeiro nome que a gente escolheu para o nosso setor ofensivo é Ruud van Nistelrooy. O holandês chegou em 2001, ficou até 2006. Foram apenas, entre aspas, 150 partidas, 95 gols marcados, olha a média do cara, sensacional, e 14 assistências também na conta. O Van Nistelrooy que chegou e não teve dificuldade para se firmar na titularidade, né? Tanto é que já foi artilheiro da Premier League na temporada 2002/03. E também já foi eleito, além da chuteira de ouro, foi eleito o melhor jogador da temporada eleito pela Premier League, e não o prêmio da PFA, só pra gente não confundir as bolas. Curiosidade, era para ele ter sido contratado em 2000, o Ferguson já estava de olho nele, mas ele teve uma lesão muito grave no joelho, então o Ferguson preferiu deixar para depois, mas ele chegou uns 3 anos depois e recuperou o tempo perdido, né? O segundo nome do nosso ataque é um cara que é simplesmente um dos maiores da história do futebol como um todo. Cristiano Ronaldo. Chegou em 2003 apresentado junto com Cleverson que era a grande estrela, e ficou até 2009. Foram 196 partidas, quase 200, 84 gols e 34 assistências. Cristiano Ronaldo que só não fez chover em Old Trafford. Foi eleito melhor jogador da competição, já foi artilheiro da Premier League, foi eleito bola de ouro naquela temporada da Champions League, que ele errou o pênalti, é verdade, né, na decisão contra o Chelsea, mas isso aí não é nada pelo currículo e pelo legado que ele deixou nos Red Devils, e jogou muito, né? Ele era um Cristiano Ronaldo diferente, ele era um cara mais plástico, tinha aqueles dribles famosos dele cortando, né, de letra, e era um cara muito mais liso do que atualmente, né? Claro que a idade vai batendo, o estilo de jogo dos jogadores vai mudando de acordo com a idade, mas naquela época marcou muito pelos dribles e inspirou muitas gerações, né? E pra gente fechar os 11 titulares, a gente falou de Cristiano Ronaldo, falamos de Van Nistelrooy, faltou alguém, né? Faltou ele, a gente deixou pro final, porque a gente tá falando de um grande ídolo da história do United, e é com ele que a gente fecha essa lista. Wayne Rooney, nosso querido Shrek. O artilheiro inglês chegou em 2004 e ficou até 2017. Disputou 393 partidas, marcou 183 gols e distribuiu também 93 assistências. A gente está falando simplesmente do maior artilheiro do United e também o maior artilheiro da seleção inglesa. Já foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League, já foi eleito o melhor jogador jovem da temporada da Premier League 2 vezes e também ganhou aquele
título de Golden Boy, né, que é o melhor jovem do mundo. E o torcedor do United tem muita sorte porque o Rooney veio do Everton, né, então ele odeia o Liverpool tanto como jogador dos Toffees quanto o jogador do United, né, cresceu, se desenvolveu odiando seus principais rivais da Inglaterra. Rooney, que começou como centroavante clássico, né, camisa 9, quando ele era mais jovem ele tinha muita explosão, tinha muita velocidade, muito senso de posicionamento e faro de gol, né? Jogava ali como a referência no ataque. E depois, com o passar do tempo, foi jogando em outras várias posições também. Jogou no meio de campo, jogou até como volante em algumas ocasiões, mas nunca deixando de contribuir para o time com a sua classe e principalmente com seu senso de liderança. E para comandar essa barca, não poderia ser outra pessoa, né? Para mim, o maior técnico da história do futebol inglês. Sir Alex Ferguson. O escocês chegou em 86, ficou até 2013. Muitas temporadas, 810 jogos, 528 vitórias, absurdo aproveitamento dele, 168 empates e apenas 114 derrotas, gente, em quase 900 partidas. É isso então, gente, chegamos ao finalzinho do vídeo e a última coisinha, só pra gente colocar no campo, né? Vamos ver a disposição desse time, como que ficaria os 11 titulares. A gente montou um 4-3-3. Van der Sar no gol, Gary Neville na lateral direita, Patrice Evra na outra lateral na esquerda e a dupla de zaga composta por Ferdinand e Vidic. Michael Carrick mais recuado, e à frente dele, Ryan Giggs e Paul Scholes. E para fechar o nosso trio de ataque, Cristiano Ronaldo de um lado, Van Nistelrooy do outro e Wayne Rooney, claro, no comando do ataque na referência. Se você acha que faltou algum nome, trocaria alguém aí de lugar, bota aí nos comentários para a gente poder debater e ver quais seriam outras possibilidades. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para chegar a notificação e ficar de olho aí nos próximos vídeos, viu? Semana que vem tem mais. Grande abraço para vocês. Falou, tchau, tchau.